O primeiro Watch Dogs foi provavelmente um dos maiores traumas coletivos da geração passada. Aquele downgrade gráfico monstro basicamente criou o conceito de empresa que pode mentir pro consumidor. E obviamente caiu tudo em cima da Ubisoft, que foi massacrada e teve sua reputação jogada pro lixo. E mesmo que eu goste bastante do primeiro game, essa claramente não é a opinião de todo mundo. E se tem muito o que fazer, a Ubisoft ouviu as críticas e no segundo jogo ela decidiu mudar tudo. Mas mudou tudo mesmo. O problema é que nessa de limpar a imagem, parece que eles tinham basicamente a faca e o queijo, e aí jogaram a faca fora e comeram um queijo seco. Eu rezerei o Watch Dogs 2 agora em 2026, e a sensação foi que pra eles deixarem o jogo tão divertido quanto ele ficou, eles acabaram basicamente tendo que pagar com a alma dele. Pra ser justo, jogar Watch Dogs 2 é uma delícia. São Francisco é colorida, vibrante, o Marcos é muito mais dinâmico e ágil que o Aiden, o parkour dele é estiloso, lembra um pouco dos Assassin's Creed, embora seja muito diferente, e aqui a gente tem muito mais mecânica pra hackear e fazer as missões. O drone e o Jumper, que é basicamente o carrinho de controle remoto, que quando você junta esses dois, dá pra praticamente fazer qualquer missão muito mais tranquilo. Esse jogo a gente basicamente controla o Marcus Holloway, e no início ele basicamente está fazendo um teste de admissão para conseguir entrar para uma equipe chamada DedSec, que é uma galera que a gente conhece lá no primeiro jogo, que é totalmente diferente do que eles aparentam ser no primeiro jogo, que eles são outra coisa, mas isso é uma coisa que eu descobri mais pra frente, que faz sentido, porque cada lugar tem um DedSec diferente. O DedSec original é de Chicago, e tem vários DedSecs ao redor do mundo, e no caso aqui é o de São Francisco, que é a galera que a gente vai passar o jogo inteiro. De personagem, a maioria é razoável. A gente tem o Ranch, que é o da máscara, que todo mundo gosta, tem a Citara, que é um personagem ok, tem o Josh, o T-Bone, que aparece aqui, mas eu não gostei tanto dele. Ele, sinceramente, é muito mais interessante no primeiro jogo, que ele só apareceu pra basicamente cumprir tabela. Tem o Rachel, que dura um tempinho, depois de um problema que acontece no jogo, ele acaba vazando. E é basicamente isso. Os únicos personagens que realmente roubam atenção no jogo, gente, e o Marcos, porque os dois é basicamente uma dupla de nerd. Então, durante todo o jogo, eles ficam fazendo muita discussão que você realmente acha interessante. Por exemplo, uma missão que eles começam a discutir quem quer ganhar, o Alien ou o Predador, e começam a realmente fazer umas análises muito complexas pra descobrir quem ganharia no X1. Mas voltando aqui pro gameplay, tem uma parada que me incomoda um pouco, que é a razão do Marcos ser feito de papel, porque assim, ele consegue dar hit kill em guarda armado, usando uma bola de sinuca, e se você for contar nos dedos, o estrago que a gente faz usando ele ao decorrer da história, é absurdo, cara. Mas se você ficar 5 segundos exposto em tiroteio, tu vai de vala. Eu entendo que o foco em muitas situações é o stealth, que pelo menos comigo eu achei que foi bem de boa, mesmo que certos inimigos tenham visão de raio-x. Só que o protagonista ser tão frágil meio que atrapalha mais do que ajuda, porque você vai morrer e morrer mais um pouco. E às vezes de tanto tu morrer e se estressar, você vai só sair do jogo e voltar no dia seguinte. Em comparação, no primeiro jogo o Aiden não era um tanque, mas ele aguentava o tranco, porque ele era basicamente um brutamonte. Um cara tão doido e forte quanto um Joel da vida. Enquanto no segundo, qualquer combate direto é basicamente pedir pra morrer. Se você não usar do stealth, você não vai aguentar o tranco, então é até uma boa desculpa pra você usar os gadgets que o jogo te dá, com algumas bombinhas, o próprio drone e o jumper também. Mas é meio complicado você ser tão fraco assim, levando em conta que o jogo te dá literalmente uma impressora 3D pra você imprimir a arma, tanto que eu nem sequer usei ela basicamente, eu só usei pistola de choque e uma escopeta, porque foi basicamente a forma mais fácil de eu passar de qualquer missão nesse jogo. E o ponto que todo mundo fala, e eu vou falar aqui também, que é a história. Nessa aqui tem um problema imenso, que é o que todo mundo fala normalmente, que é não ter um vilão que presta. Querendo ou não, na maioria das vezes, um bom herói precisa de um vilão que te faça ter ódio do cara. No primeiro jogo, a gente tinha o Damien e o Lucky Queen, e aqui a gente tem o Luzan. O Damien era basicamente o segundo, o primeiro vilão, digamos assim, porque tanto o Damien quanto o Lucky Queen tem basicamente o mesmo tanto de tempo de tela. Os dois são muito importantes pra história e controlam muita coisa. O Damien era muito mais uma coisa pessoal. Ele sequestrou a irmã do Aiden, ameaçou a família dele, e lá pro fim do jogo tem uma missão que ele basicamente explode metade de Chicago só por egoísmo, porque o Aiden não tava querendo ajudar ele. Em resumo é isso. Enquanto o Lucky Queen, ele não era só um vilão à toa assim jogado, igual do Zan. Ele é envolvido com tráfico político, e se alguém tivesse a grana, ele vendia uma pessoa. O jogo faz você ter nojo do cara. Existe uma missão em que o Aiden se disfarça de um comprador com uma reputação que eu não posso nem falar aqui, e todo mundo tem medo do Aiden, porque acha que ele é outra pessoa. E ele nem sequer é o vilão da história, mas é temido por geral. Agora vamos olhar pro Duzan. Ele tem um coque, faz yoga e fica dando umas reclamadinhas de DedSec em metade das cutscenes do jogo, mas ele não faz nada imponente. A única cena que dá um pingo de crédito pro cara é uma cena em que ele sabe que o DedSec tá vigiando ele, em específico o Marcos, tanto que ele olha pra câmera e fala pro Marcos, sabe? Mas de resto, ele é só um cara chato, que não faz nada que seja minimamente importante pra história. Tem algumas coisas envolvendo uma igreja e tudo mais, que tem uma pegada meio Far Cry 5, mas bem diferente ainda, que se o jogo tivesse pegado essa ideia, ia ser muito mais interessante, que é um rolo que é a igreja New Dawn, que é basicamente a igreja falsa, mas ainda assim é complicado, cara. O que ele basicamente faz é chantagear político, se aproveitar do sistema pra mudar voto, e é isso. Mas não tem efeito disso na rua. A gente não vê ninguém sofrendo pelas ações dele. Ele é basicamente um vilão no papel, mas que na prática não faz nada de importante. E sempre que ele faz algo minimamente relevante, o DedSec resolve o problema e vida que segue. Isso, querendo ou
não reflete pra caramba nas missões. No primeiro jogo a gente tinha basicamente um sub-vilão, que era o Iraque, e tinha uma parte do jogo que o Aiden usava o Bad Bug, que é um primo do Iraque, pra conseguir chegar até ele, e era uma coisa que realmente tinha um pingo de emoção. A própria missão que a gente acaba com o Iraque é mais marcante, porque ela é bem feita, principalmente a questão das músicas que tocam daquela parte faz você lembrar dela. Algumas missões, quando a prisão, a Dishbone, aquela que eu falei do Damien explodindo em Chicago, embaralhando todo o CTOS, a primeira missão de emboscada que a gente tem no jogo. Esse tipo de missão é marcante por ser uma coisa diferente e muito bem feita, apesar de a base ser sempre a mesma, andar e atirar. Enquanto no segundo, as missões são ok. Elas são divertidas de jogar, mas quase nenhuma fica marcada na memória. Eles até tentaram dar uma pegada lá no Iraque, do primeiro jogo, com essa ideia de gangue, que tem 3 gangues aqui no jogo, só que não é aprofundado nenhuma delas. Tem uma missão em que você precisa neutralizar 3 líderes de uma gangue, que se você usar uma arma de choque e o cara simplesmente dormir, a missão não se dá como feita. Isso só não faz sentido. O jogo não tem peso, não tem consequência, e até quando alguém importante morre no jogo, a narrativa basicamente passa por cima e fica por isso. Eles nem citam mais a pessoa que morreu durante o jogo inteiro, cara. E era uma pessoa que realmente tinha uma importância muito grande pro DedSec. Quando o cara morre, fica por isso. Não é citado em nenhum momento do resto do jogo, só em áudios que você acha que o cara gravou, por exemplo, ou que alguém fala dele. No fim das contas, de 10, esse jogo aqui tem no máximo um 7,5. E se você vier me perguntar qual que é mais divertido, eu vou ficar entre esse e o Legion. Porque querendo ou não, o Legion ainda pega a gameplay desse que é boa e melhora mais ainda, na minha opinião. Assim como o Legion, esse aqui tem uma história bem ruim. Então se você quer uma história boa, algo que realmente te marque, joga o primeiro e nem encosta nesse aqui, nem no Legion. Basicamente, o Watch Dogs 2 é quase um no-brainer. Você desliga o cérebro e curte a vibe de São Francisco. E no fim das contas, só não entra esperando um vilão impactante. Porque isso com certeza é uma coisa que o Tucson não é. Mas então, o que você acha? Qual dos 3 você acha melhor? Comenta aí embaixo, que eu tô querendo saber se é só eu que prefere o primeiro jogo. Valeu e até a próxima.